Olá pessoal, estamos aqui para nosso 11º encontro, aula 11, Direito Administrativo, aula sobre processo administrativo. É isso aí, processo administrativo na aula de hoje. Quando falamos em processo administrativo ou procedimento administrativo, todo processo, todo procedimento é uma sucessão de atos que possui um objetivo, tá certo? Possui uma finalidade, possui um fim. Então, quando tratamos de processo ou procedimento, estamos falando de uma concatenação de atos, um conjunto de atos que se busca uma determinada finalidade, ok? E aí, eu trago um conceito rápido, simples, tá certo? Porque o processo ou procedimento administrativo objetiva manter a ordenação da administração pública e preservar os direitos dos administrados através de protocolos que devem ser seguidos, sempre preservando os princípios do direito administrativo. Obviamente que o processo administrativo ele possui uma lei específica, né, do processo administrativo, e é sobre ela que nós incidiremos aí a nossa aula. Então, a lei do PAD é importantíssima para a sua prova, pelo menos para dar uma lidinha. Não é uma lei extensa, não é uma lei tão grande, mas precisamos falar sobre a lei do PAD, a lei do processo administrativo, tá certo? Então, vamos embora, porque a gente não pode perder tempo quanto a isso. Vamos logo para o seu artigo 1º. Olha o que diz o artigo 1º da lei. Vamos lá. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração pública. Claro, o parágrafo 1º vem dizendo que essa lei se aplica também, claro, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário quando estiver administrando. O importante é a gente saber alguns conceitos que são trazidos pelo parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º da lei. Para fins desta lei, consideram-se esses conceitos, obviamente, nós já sabemos, porque nós já temos um acervo de conhecimento que já dá para entender esses conceitos. Olha o que diz o inciso 1. Órgão. O que é órgão? Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Isso é um órgão. Um órgão é uma unidade integrante. O órgão não é pessoa jurídica. O órgão não tem personalidade jurídica. Mas o que é entidade? Entidade tem. A entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E quem é a autoridade? O servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Tá certo? Então, esses três conceitos são importantes: órgão, entidade e autoridade. É importante saber, o órgão, claro, não tem personalidade jurídica, mas a entidade tem, personalidade jurídica, né? A entidade possui sim. Ok? Vamos ver o artigo 2º. O artigo 2º é importante, tá certo? Sobretudo no que se refere aos princípios, né, a serem seguidos pela administração pública. Olha o que diz o artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de a atuação conforme a lei e o direito, claro, o princípio da legalidade está aí, né? O 2, o atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Então, atendimento a fins de interesse geral, olha aí o interesse público, né, que é vigente na administração pública. O inciso 3 fala sobre objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Quando se fala isso aí, estamos justamente falando sobre o princípio da impessoalidade. O inciso 4 vem falando sobre a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.
Olha aí o princípio da moralidade. O 5, divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses da Constituição, de sigilo, né? Aí nós estamos diante do princípio da publicidade. Aí também esse artigo vem falando também da eficiência. Olha o inciso 6, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Mas não só temos isso. O inciso 7 vem falando sobre a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Olha só, é importante saber isso aqui, olha, porque quando o inciso 7 fala a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, significa que toda decisão deverá dizer o fato e o direito. Tem que ter essa correlação entre fato e direito. Tá certo, gente? Muito cuidado com isso, ok? A isso nós damos um nome, que é a chamada teoria da substanciação. O que seria a teoria da substanciação? Na decisão tem que se dizer o fato e tem que se fundamentar com um direito, ok? 8, vamos lá. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos administrados, garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, produção de provas, interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções nas situações de litígio, proibição da cobrança de despesas processuais, então aí tem a proibição da cobrança de despesas processuais, salvo as hipóteses de lei, impulsão de ofício do processo administrativo. Então vejam, no processo administrativo, ao se propor o processo administrativo, ele vai ter um impulso oficial, o impulso de ofício, tá certo? Então o administrador tem que impulsionar o processo até a decisão, tá certo? E a interpretação, importante também saber, interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Importante, digamos que num processo administrativo tenha sido dada uma decisão. Esse processo administrativo foi dada a decisão. E aí, tempos depois, 6 meses depois, há uma mudança de interpretação. Que é essa mudança de interpretação alterou o entendimento daquela decisão do processo administrativo. Essa mudança de entendimento não poderá retroagir, voltar para atingir aquela decisão que já foi proferida no processo administrativo. Tá certo, gente? Só isso. Somente isso. Ok? Vamos para os direitos dos administrados. Os administrados, no artigo 3º, possuem alguns direitos. Olha só. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros: ser tratado com respeito, ter ciência da tramitação dos processos administrativos, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, fazer-se assistir facultativamente, não é obrigatório estar com o advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Então, todos esses direitos aí são direitos dos administrados, ok? O artigo 4º fala dos deveres dos administrados. Não só tem direitos, tem deveres. Quais são os deveres? Artigo 4º. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em atos normativos. Expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Tudo isso aí, estamos diante de deveres do administrado. Mas, Johannes, e o processo administrativo se inicia como? Artigo 5º. Desculpe, gente. Artigo 5º. Olha só o que diz o artigo 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. Opa, vamos pausar aqui porque nós temos duas hipóteses.
O processo administrativo, diferentemente do processo judicial, que o processo judicial, o Poder Judiciário, ele é inerte. Ou seja, ele só pode se movimentar se alguém provocá-lo. No processo administrativo, não, ele pode se iniciar de ofício. O processo administrativo pode se iniciar de ofício sem provocação, mas também pode se iniciar por provocação, a pedido do interessado, quando ele assim o faz por meio do direito de petição, que está no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, que é o direito de petição, o direito de entrar com a petição em qualquer órgão público. Ok? Vamos lá. Os requisitos do requerimento inicial, artigo 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Olha aí, colocando aí por escrito, né? Escrito é forma, né? Forma do ato administrativo. Órgão ou autoridade administrativa que se dirige, identificação do interessado de quem o represente, domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, formulação do pedido com exposição dos fatos e seus fundamentos. Então, quando ele for formular o seu pedido, tem que colocar os fatos, tem que colocar os fundamentos. Veja que não é só na decisão, também é no requerimento feito pelo administrado. Ele tem que colocar o fato que aconteceu e tem que colocar o fundamento jurídico, qual o direito que ele possui, tá certo? A data e a assinatura do requerente ou do seu representante. Parágrafo único. É vedada, é proibida a administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Claro que não pode deixar de receber, né, o requerimento do administrado, tá bom? O artigo 7º e o artigo 8º vem ainda falando sobre essa parte inicial do processo administrativo. O 7º, como está aí na tela, o 7º fala que os órgãos e entidades administrativos, eles deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Fazer um modelozinho, né? Para agilizar o procedimento, né? E quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Ok? Vamos para os interessados, capítulo 5, né? Essa lei tem alguns capítulos. Vamos para o capítulo 5. Interessados. Artigo 9º. São legitimados como interessados no processo administrativo. Olha, quem tem legitimação. Inciso 1. Pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais no exercício do direito de representação. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Todas essas possuem legitimidade para propor o processo administrativo, para entrar com um requerimento, um processo administrativo. O artigo 10 vem falando que são capazes para fins do processo administrativo os maiores de 18 anos. Então, o maior de 18 anos ele é capaz para iniciar um processo administrativo, já que o menor de 18 é considerado um menor, né? Ele não tem capacidade postulatória, tampouco tem a capacidade civil, ele é menor, não é maior, ok? Competência, capítulo 6, vamos ver a competência. Olha só, a competência, por se tratar, claro, competência é uma matéria vinculada, né? É um ato vinculado. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Aqueles casos de delegação e avocação, né? Quando se permite, obviamente, é uma exceção à competência, mas quando se permite delegação ou avocação, não tem problema. Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados,
quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Tá certo? O artigo 13, a gente já viu em aulas passadas, que trata da impossibilidade de delegação, né? O edema, né? Quais são as hipóteses de impossibilidade de delegação? Artigo 13, edema, edição de atos de caráter normativo. O D é decisão de recursos administrativos, também não pode haver delegação. E as matérias de competência exclusiva de cada órgão. Então, quando se tratar de edição de atos de caráter normativo, quando for norma, então não se pode delegar. Também não se pode delegar a decisão de um recurso administrativo. O recurso administrativo tem que ser decidido pela autoridade competente. E também as matérias de competência exclusiva. Se a lei disser que é exclusiva daquele órgão, não pode haver delegação, tampouco pode haver avocação. Delegar é dar a um de hierarquia igual ou inferior. Avocar é trazer para si. Quem já está em cima, né, quem está numa hierarquia superior, traz para si a competência. Ok? O artigo 14 fala que o ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Tá bom? Artigo 15. Vamos para o artigo 15. Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Veja que a avocação é tirando de um inferior para um superior. Tá certo? Então, o 17 é importante. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir, tá certo? Se não houver de forma específica a indicação da autoridade, então se começa com os órgãos de menor hierarquia, justamente para poder permitir o recurso administrativo para ir subindo às instâncias hierárquicas superiores, ok? Também a própria lei do processo administrativo trouxe as hipóteses de impedimento e as hipóteses de suspeição que tirariam a parcialidade de julgamento do administrador no caso concreto. Então, vamos lá para o artigo 18, vamos ver o que diz o artigo 18 da lei. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria. Se tem interesse, perde a imparcialidade, né? Ele fica parcial, fica tomando partido, não pode. O julgador ele tem que ser imparcial, tem que estar equidistante das partes, tá certo? Tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado, ou o respectivo cônjuge ou companheiro. Aí o 19, a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente abstendo-se de atuar. Aí o parágrafo único é bastante incisivo, né? Parágrafo único é bastante incisivo. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. O 20 vem falando sobre a questão da suspeição. Olha só, pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Certo? Claro que o indeferimento da alegação de suspeição, se a parte disse, não, você é amigo íntimo, você é inimigo, eu sei, conheço, sei que você é inimigo, é meu inimigo, ou você é amigo pessoal da parte contrária. Então, se ele fundamentou isso no processo administrativo, vai haver uma decisão. Se a decisão negou a suspeição, é possível o manejo por meio de recurso. Tá certo? Então é importantíssimo isso aí. Ok, gente? O capítulo 8 vem falando da forma, do tempo e do lugar dos atos do processo administrativo. Artigo 22, vamos lá? Artigo 22 fala o seguinte: os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver
dúvida de autenticidade.